Palmeiras quase é o time da virada. Momento demissão da tarde. Gato preocupa peixe. Pikachu, investida trovão agora. Respeita as minas, Corinthians. É o resumo do fim de semana do Brasileirão que começa agora. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do Brasileirão no fim de semana. Chegamos aqui na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, o Fluminense desponta na frente, claro que está muito cedo ainda para dizer qualquer coisa, mas tivemos jogos emocionantes, 0-0 chatos e uma polêmica, olha, que ainda vai dar muito o que falar nesse campeonato. Mas antes de mais nada, essa singela homenagem ao querido Edu César, do perfil Papo de Bola, que inventou essa bagaça, e aqui eu estou carinhosamente homenageando ele, e toda a vida que acontecer isso no Brasileirão, vai ter a vinheta. Na terça-feira, no dia que a edição passada saiu, o Coritiba demitiu o treinador Antônio Oliveira. Na quarta-feira, foi a vez do São Paulo demitir o treinador Rogério Ceni do comando do Tricolor. Isso depois de ter vencido na Copa Sul-Americana. O mesmo não dá para dizer do Corinthians, que na quinta-feira, depois de uma derrota na Libertadores, demitiu o treinador Fernando Lázaro. No Coritiba, foi contratado Antônio Carlos Zago. No São Paulo foi contratado Dorival Júnior e no Corinthians foi contratado Cuca. Só que essa contratação causou a polêmica da rodada e nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas vamos ao que interessa, vamos começar a falar sobre os jogos da semana. O Fluminense se mantém 100% no campeonato, vitória sobre o Atlético Paranaense por 2-0 no Maracanã. Com o primeiro tempo dominante, o Flu venceu fácil, com gols de Lima e Nino, mantendo a boa fase. Não dá para dizer o mesmo do gramado do Maracanã, que ainda receberia mais um jogo nessa rodada. E tá ruinzão, hein? Após a demissão do Rogério Ceni, o São Paulo vence o América no Morumbi por 3-0. América Mineiro, tá? Eles mudaram no Twitter deles. A gente só vai se chamar América porque não tem outro América na Série A. Mas é tradição, né? Não tem o que fazer. Com a estreia de Dorival Júnior com vitória, mas com jogadores e treinador dedicando o triunfo ao ex-treinador do time, né, Rogério Ceni. Os gols do Tricolor foram marcados por Luciano, Calheri e Marcos Paulo. O terceiro gol, inclusive, foi muito esquisito. O zagueiro do Coelho recuou para o goleiro de uma forma tão displicente que parece até de propósito ou tem bet na jogada, né? Aí uma noticiazinha de última hora. A gente falou na edição passada que o Rogério Ceni do Roblox tinha ido de Olavo de Carvalho, mas na verdade ele sobreviveu, olha que beleza. Ele só foi um susto, o juiz foi preso e disse que fez mesmo e se desse fazia de novo. É um torcedor do São Paulo revoltado aí com o time. E, novidade na Copa do Brasil de Roblox, Casemiro, revoltado com a derrota do Vasco, jogou uma Genkidama e destruiu o São Januário. Pelo menos no Roblox, olha a bobagem que a gente vê na internet, meu Deus. Num duelo mais decisivo no segundo tempo do que no primeiro, Cuiabá e RB Bragantino empataram na Arena Cuiabá em 1-1. O Dourado saiu na frente com o Mateuzinho ainda no primeiro tempo, e o Massa Bruta chegou ao empate na segunda etapa com o Thiago Borbas. A equipe paulista volta para casa no topo, enquanto o Cuiabá conquista seus primeiros pontos na competição. Depois de mais de 1000 dias, o Cruzeiro volta a jogar em Belo Horizonte pela elite do Campeonato Brasileiro e o Cabuloso venceu o Grêmio por 1-0 no Independência. O gol dos donos da casa foi marcado por Bruno Rodrigues na segunda etapa. Consultado em entrevista, por causa do incômodo de Gilberto não marcar gols há muito tempo, o treinador do Cruzeiro, Pepa, confundiu o ditado popular dizendo que por causa da sorte, a bola em algum momento vai bater no do jogador, se é que você me entende, né? Para a alegria do Ronaldo, presente nas arquibancadas, o Cruzeiro vence a primeira no Brasileirão. Na manhã de domingo, o Internacional vence o Flamengo de virada no Beira-Rio por 2-1. Pedro foi substituído de novo, só que dessa vez por Sampaoli, e voltou a reclamar. Em campo, Gerson fez um lindo gol para abrir o placar no segundo tempo. Só que a estrela de Maurício
decidiu a favor do Colorado, já que foi de seus pés que saiu o empate e nos acréscimos um golaço para virar o jogo e dar a vitória aos donos da casa. Uma festa incrível na hora do almoço no Beira-Rio. No melhor jogo da rodada, Vasco e Palmeiras duelaram no Maracanã em homenagens a Roberto Dinamite, 2-2 no placar. O maltratado gramado do Maracanã viu um espetáculo do Vasco no primeiro tempo com gols de Pedro Raul e Gabriel Peck. O domínio cruzmaltino acabou no finalzinho do primeiro tempo com um gol de Rafael Navarro para o Palmeiras. No segundo tempo, o Verdão jogou melhor e empatou com o Arthur, o seu primeiro gol no seu retorno ao clube, e quase vira o jogo com o Dudu, que perdeu um gol feito. Acabou não atingindo o objetivo da torcida, com seu canto famoso, time da virada, time do amor. Foi o time do empate quase da virada. Fim de jogo, ambos chateados porque podiam vencer, mas satisfeitos com o resultado que os mantém na parte de cima da tabela. Santos e Atlético Mineiro fizeram um jogo chato, o primeiro 0-0 do Brasileirão 2023, e agora aqui no AGPB, quando tiver 0-0, vão tomar uma vaia, porque aqui a gente quer gol. 0-0 não é resultado suficiente para torcedor, a gente quer ver gol. Vaia no Santos e Atlético Mineiro. Para não passar batido, no começo do jogo, um gato preto entrou no gramado da Vila Belmiro, deu o seu passeio e depois foi embora. Provavelmente esse foi o momento mais agitado do jogo. O Fortaleza venceu a primeira e fora de casa, 3-0 sobre o Coritiba em pleno Couto Pereira. O time da casa estava trocando o comando e conseguiu segurar o Leão, pelo menos no primeiro tempo. No segundo, Romero abriu o placar e Iago Pikachu, vindo do banco, fez mais 2 antes do apito final. Leão segue em alta na temporada. Já o Coxa segue em baixa e com mais pressão da torcida. Numa semana conturbada, o Corinthians foi derrotado fora de casa pelo Goiás e de virada, 3-1 na Serrinha. Depois da troca de treinadores do meio de semana, que a gente já falou, a chegada de Cuca foi polêmica. Tudo porque, em 87, ele e mais 3 jogadores do Grêmio, clube onde ele jogava, foram acusados de participar de um estupro de uma criança de 13 anos. E foi condenado por esse crime. Só que ele até hoje não assume que cometeu um crime e tenta sempre acalmar, entre aspas, a crítica por causa dessa não confissão. Ele e principalmente o presidente do clube, que assumiu o rojão dessa polêmica para que o clube tivesse o Cuca como treinador, que a gente sabe que ele é competentíssimo no cargo, mas tem essa mancha na sua carreira e na sua vida como ser humano. E isso, obviamente, causou protestos, principalmente na torcida feminina e no time feminino do Corinthians, que durante o jogo contra o Goiás se manifestou nas redes sociais, deixando sua posição contrária à contratação do treinador do time masculino. Mas parece que a Gaviões da Fiel está sendo meio conivente com isso, passando pano, além de alguns membros da imprensa que já espinafraram o Cuca, inclusive, de assumir a seleção brasileira. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E o jogo virou também em campo, lá na Serrinha, porque o Corinthians saiu na frente com o gol de Roger Guedes. Só que o Esmeraldino reagiu e virou a partida. Matheus Peixoto, Lucas Halter e um golaço do Apodi, que fechou o placar e garantiu a vitória do Esmeraldino. E é esse gol que a gente vai ouvir agora na voz da locução e das reportagens da Rádio Band News de Goiânia. Esse é o Voz da Rodada. Bateu pro gol! 48 minutos e meio, etapa final de jogo, Goiás 2, Corinthians 1, vem Goiás, Apodi, carregou, agora pode fazer um golaço e não deu, chacoalhou! Agora chacoalhou! Agora o Apodi chacoalhou! Agora o Apodi chacoalhou! Dessa vez ele chacoalhou, Apodi ganhou, levou no peito da raça, disparou um balaço
golaço de pé canhoto na entrada da grande área aos 48, para fechar o caixão do Corinthians aqui no estádio da Serrinha, para sacramentar a primeira vitória do Verdão no Brasileirão 2023, para quebrar um tabu de quase 10 anos. Apodi, demorou, mas chacoalhou Apodi, camisa número 22, é o terceiro gol do Verdão, é Apodi, é demais o gol que ele faz, Apodi, uma loucura, essa figura danadinha, esse Apodi, é verde, alegria verde, é Apodi, é emoção, é vitória do Verdão, Apodi não falha. Resultado excelente para o Goiás, que não ganhava do Corinthians há mais de 10 anos, e resultado péssimo para o Corinthians, que além da má fase em campo, vai ter que encarar uma crise fora dele, que a diretoria mesmo foi atrás, aí não tem como entender. E para fechar a rodada, um jogo muito bom na Fonte Nova, vitória do Botafogo, que também fica 100% de aproveitamento nesse começo de campeonato, 2-1 em cima do Bahia. O Fogudo abriu o placar com Júnior Santos num belo gol e respondido na sequência por Vitor Jacaré. Aliás, Vitor Jacaré teve uma lesão meio esquisita, lesionou o queixo, precisou no resto do segundo tempo usar uma bandana vermelha, ele já estava com o cabelo azul, ficou todo o Bahia, mas antes dessa lesão ele marcou o gol de empate do Bahia. No segundo tempo, o Botafogo conseguiu a vitória com um gol de Tietê. Fluminense e Botafogo são os únicos 100% de aproveitamento, o Fluminense é o líder por causa do saldo de gols. Na classificação do Campeonato Brasileiro, como já falamos na semana passada, não tem muito o que ver nesse momento como a tabela está. O que podemos dizer é que apenas 7 equipes estão invictas no campeonato. Fluminense e Botafogo são líderes no momento e são os únicos com 100% de aproveitamento. Depois deles vem Fortaleza, Palmeiras, Vasco, Internacional e Bragantino, que tem uma vitória e um empate. Flamengo, São Paulo, Goiás, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Grêmio e Corinthians têm uma vitória e uma derrota. Cuiabá, Atlético Mineiro e Santos têm apenas um empate e sem nenhum ponto marcado até agora, Bahia, Coritiba e América Mineiro. O Brasileirão volta no próximo fim de semana, sábado, domingo e segunda, 29, 30 de abril e 1º de maio, dia do trabalhador. Mas aqui o trabalho segue firme. 4h30 da tarde do próximo sábado, no Couto Pereira, Coritiba e São Paulo. No mesmo horário no Castelão, olha que jogo, hein? Fortaleza e Fluminense. 6h30 da noite no sábado, Derby, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Também no mesmo horário na Vila Belmiro, Santos e América Mineiro, no Nabi Abichedi, RB Bragantino e Cruzeiro. Fechando a rodada no sabadão, 9 da noite no Independência, duelo de Atléticos, Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense. Domingo, dia 30, 4 da tarde no Maracanã, Flamengo e Botafogo. 6h30 da noite no Beira-Rio, Internacional e Goiás. No mesmo horário na Arena Pantanal, Cuiabá e Grêmio. E segunda-feira, a rodada se encerra às 8 da noite em São Januário, Vasco e Bahia. E esse é o AG Placado Brasileirão. O seu comentário é muito importante para sabermos se estamos no caminho certo, se estamos fazendo direitinho. Tanto no nosso site, arenageral.com.br, você procura lá o post do podcast e deixa lá seu comentário na área de comentários. E também, a novidade que nós comentamos na semana passada, o canal Esquias está recebendo todos os podcasts da Combo lá no YouTube, no canal do Esquias. Aquilo que você sempre faz quando vai assistir um vídeo no YouTube, curte, compartilha com os amigos, deixa seu comentário, se inscreve se não for inscrito ainda, balanga o sininho para não perder nenhuma notificação. Isso é muito importante para que o nosso trabalho possa ser reconhecido por mais pessoas e podemos ter mais feedback para poder sempre melhorar. Fechou? No mais é isso, nos ouvimos na próxima terça-feira com mais um AGPB. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor!
e paz.